Boa noite, meus amados. Mais uma vez estamos aqui para darmos início a mais um culto de oração ao nosso Deus. Nunca esqueçamos de agradecer a Ele, apesar dos pesares, como eu falo, mas nós temos o privilégio de chegar na presença dEle, através do sangue de Cristo, onde nós temos a ousadia de chegar à presença do Senhor. Então, com esse privilégio e essa honra, vamos orar ao nosso Deus agradecendo esse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos pela sua misericórdia, pela sua compaixão em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo amor divino, pela essa graça do Senhor e misericórdia em nossas vidas, pela qual nós temos essa honra, esse privilégio de chegar na tua presença. Te pedimos que receba o nosso culto como um aroma suave ao Senhor, que, como eu sempre peço, e que possamos meditar a nossa vida, se realmente estamos sendo verdadeiros adoradores, e que essa adoração seja uma adoração sincera. Gratos estamos, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, meus amados, vamos cantar dois hinos, O primeiro, com o título Tu és fiel. Logo em seguida estaremos cantando o hino Tu és digno, porque realmente o nosso Deus é fiel, apesar que nós somos infiéis, mas o Senhor sempre é fiel para conosco, e Ele é o único digno de toda honra e glória. Cantemos todos. Tu és
Consagração, tu és
Amém, irmãos? Como eu falei, só o Senhor realmente é fiel, né? Somos miseráveis pecadores, somos cheios de falhas, né, erros, mas graças ao nosso Deus, como a sua própria palavra fala, mesmo que nós sejamos infiéis, mas Ele permanece fiel, porque não pode negar quem Ele é. E realmente, Deus é o único, Ele é o único que é digno de toda honra e glória, né? Só a Ele que nós devemos prestar louvor. Então, convido os amados que abram suas Bíblias para o livro de Atos. Nós estaremos lendo todo o capítulo. Atos 1, né? Vamos ler o capítulo 1 do livro de Atos, né? Atos, capítulo 1, né? Assim diz a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos. Atos 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias.
E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Amém. Vamos mais uma vez a Deus em oração, agradecendo a Ele pela sua graça e misericórdia em nossas vidas. Oremos. Gratos estamos, Senhor, pela sua graça e misericórdia. Não temos palavras para engrandecer e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Obrigado que ela transforma, que ela regenera, que ela conforta, ela dá auxílio, nos orienta. Somos gratos por ela e te pedimos que possamos estar sempre observando e aplicando em nossas vidas. Em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, vamos cantar mais 2 hinos. O título é Duvidar Jamais. E o segundo, Amanhã Será Tarde. Todos os dois cantados pelo nosso irmão e querido irmão, de Juarez, Então, vamos cantar Duvidar Jamais e Amanhã Será Tarde. Cantemos todos. Jamais posso duvidar que o Deus do universo pode o homem salvar. Sempre hei de acreditar no amor infinito que Ele aqui demonstrou, enviando seu Filho para morrer no madeiro. Grande preço pagou. É impossível o homem pagar pelos delitos que aqui cometer. Só no sangue de Cristo é que está redimido quando se converter. Se ele se arrepender e então se converter, a palavra tem dito, depois que ele morrer, sua alma há de ter vida eterna com Cristo. Se ele se arrepender e então se converter, a palavra tem dito, depois que ele morrer, sua alma há de ter vida eterna com Cristo. Jamais posso duvidar que o Deus do universo pode o homem salvar. Sempre hei de acreditar no amor infinito que Ele aqui demonstrou, enviando seu Filho para morrer no madeiro. Grande preço pagou.
É impossível o homem pagar pelos delitos que aqui cometer. Só no sangue de Cristo é que está redimido quando se converter. Se ele se arrepender e então se converter, a palavra tem dito, depois que ele morrer, sua alma de ter vida eterna com Cristo. Se ele se arrepender e então se converter, a palavra tem dito, depois que ele morrer, sua alma de ter vida eterna com Cristo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ser tarde demais, ele estar para voltar e seu povo arrebatar. Amanhã, novo dia será, não nos cabe prever o que acontecerá. É tempo de se preparar se encontrar. É tempo de se preparar para com Cristo Jesus se encontrar. Será que você já parou para pensar, partindo daqui, para onde você irá? Não existe outro lugar, céu ou inferno é o que esperará. Será que você já parou para pensar, partindo daqui, para onde você irá? Não existe outro lugar, é o que esperará. Amanhã pode ser tarde demais, ele estar para voltar, para seu povo arrebatar. Amanhã novo dia será, não nos cabe prever o que acontecerá. É tempo de se preparar para com ele se encontrar. É tempo de se preparar Cristo
pra pensar. Partindo daqui, pra onde você irá? Não existe um outro lugar. Céu ou inferno é o que esperará. Céu ou inferno é o que esperará. Céu ou inferno é o que esperará. Aceite a Jesus. Amém, irmãos? Nós nunca podemos duvidar do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, né, dos seus planos em nossas vidas. E para aqueles que não têm a Cristo, amanhã pode ser tarde demais, né? Hoje é o dia aceitável para a salvação. Então reflita, né, considere como você anda, o seu relacionamento com Deus, se você realmente tem a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Vamos orar mais uma vez para que possamos estar dando continuidade através do estudo da palavra, né? Oremos todos. Amado Deus, mais uma vez somos gratos. Obrigado, Senhor, pela sua compaixão e misericórdia. Obrigado, Senhor, por cada hino que nós cantamos, a leitura feita. E te pedimos agora pelo estudo. Que é em nome de Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Pois bem, meus amados, né, vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus, né, onde estamos vendo nas quarta-feiras métodos de estudo bíblico através, baseado, melhor dizendo, do livro aí, Vivendo na Palavra. Eu mostrei aí a capa do livro, só trazendo de novo para a gente frisar aí qual é esse livro. Mas, recordando um pouquinho o que nós vimos, quarta-feira passada, nós vimos aí que nós, no estudo da Palavra de Deus, nós temos que ter a prática da observação. Então, começamos a observar. E quando nós estamos observando em nossa leitura, nós precisamos ter o cuidado, ali de estar prestando atenção em algumas coisas. Então, nós precisamos observar termos, que é muito importante. Nós vamos falar um pouquinho hoje, essa questão do termo, a estrutura do livro, como é que ela é estruturada, a sua forma literária, se é uma poesia, se é uma leitura apocalíptica, se é uma narrativa, enfim, qual é essa estrutura dela, e por fim, qual é a atmosfera, que também é importante, o que está acontecendo ali em volta, Então, isso aí vai nos trazer um pouco mais de compreensão, do estudo da palavra. Então, hoje eu quero trazer um pouquinho, tentar ser um pouco mais prático, e de como nós podemos estar observando, Então, nós devemos observar, dando aí os primeiros passos da observação. E o primeiro passo da observação é prestar atenção no que eu estou vendo, o que eu vejo, Essa é uma pergunta crucial quando eu estou estudando a Palavra de Deus. Então, quando eu estou lendo ali aquela passagem, então, o que realmente eu estou vendo naquela passagem? E como vimos, nós temos que prestar bem atenção, que é fundamental observar e observar bem. E isso devemos fazer através dessa pergunta. Quando eu estou lendo, realmente, o que eu estou vendo? Como eu sempre falo, eu sempre uso a frase do meu pastor, onde ele falava, que nós devemos ler lendo. Então, essa pergunta é crucial. O que eu vejo? E o que faz uma pessoa ser melhor
estudante da palavra de Deus do que outra, é o que ela consegue absorver mais, ou podemos dizer, observar mais naquele contexto. Você pode botar duas pessoas estudando o mesmo texto, né? E vocês vão ver que uma vê algo que a outra não viu. Por quê? Porque aquela que viu mais coisas é que ela observou melhor do que a outra. Essa é a grande diferença de quem estuda a palavra de Deus, é quem observa mais. E o maior problema em nosso estudo bíblico é que realmente nós não temos paciência de parar e ficar observando, né? Então, muitas vezes, nós vemos, né, a gente lê, porque você pode dizer, mas pastor, eu leio, releio, leio de novo, mas você vê, mas você não observa, né? Não presta atenção. Então, a gente tem que chegar e realmente ali estar prestando atenção, observando cada termo, cada texto, né, que estamos estudando aí, para podermos aprender melhor. Então, quando a gente começa a estudar, eu falei que o ideal é que a gente comece aos poucos. Então, vamos começar com um versículo. Depois, a gente vai começando a olhar um pouco mais. Então, nossa leitura de hoje foi baseado em Atos 1, que foi proporcional, foi de propósito. Então, veja que nós vamos olhar, fazer um estudo, né? Vamos estar verificando para os irmãos poderem, os amigos, as pessoas poderem ver aí um pouco de como nós podemos estar extraindo um conteúdo desse versículo. Então, vamos aí em Atos 1, versículo 8. Então, como eu falei anteriormente, nós devemos começar observando os termos, né? Onde os termos é crucial. Então, Atos 1:8, ele vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando eu olho esse versículo, eu tenho que chegar e fazer uma pergunta: qual é o termo aí, ou qual o termo mais importante? Então, quando eu começo a olhar nesse versículo, eu vejo que ele, de início, ele começa com a palavra mais. E quando a gente olha essa palavra mais, né? Então, eu vou ver aí que essa palavra indica um contraste. E esse contraste faz uma diferença, né? Então, veja que essa palavra mais, ela está fazendo um contraste entre o contexto anterior e esse versículo. Por isso que eu sempre falei que quando a gente vai estudar um texto, principalmente aqui nesse caso é um versículo, nós não podemos tirar o versículo, né, do seu contexto. Então, eu não posso tirar o texto do seu contexto. Principalmente quando vem essa palavra mais, ela está me obrigando a olhar o seu contexto. Então, esse contexto é o que está vindo anteriormente, né? Então, eu tenho que saber o que está acontecendo anteriormente. Então, quando eu olho e eu vejo esse contexto, e principalmente quando eu olho o texto, eu olhando logo de início, eu vou ver que a carta, ou esse livro de Atos, é interessado a uma pessoa, Teófilo. E a gente vê que ele fala que é um segundo tratado, né? Ou podemos dizer que seria como se fosse uma segunda carta. E quando a gente vai estudando mais um pouquinho, nós vamos ver que o autor do livro de Atos é o Lucas, né? O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas.
E quando a gente olha para Lucas e compara com Atos, nós podemos perceber que é uma ligação, aonde Lucas escreveu para esse Teófilo, que provavelmente era uma pessoa que tinha um cargo, que ele fala excelentíssimo Teófilo no Evangelho. E aqui, já em Atos, ele fala que é Teófilo. Nós não sabemos a razão por que ele não usou o mesmo termo excelentíssimo. Alguns comentaristas vão dizer que na época que quando Lucas escreveu o seu evangelho, esse Teófilo, ele tinha um cargo, né? Então tinha um cargo proeminente. Já aqui em Atos, possivelmente por ele ter aceitado a Cristo, ele perdeu esse cargo. Outros já podem dizer que é devido a, vamos dizer assim, o relacionamento que Lucas já tinha com esse Teófilo. Enfim, não importa a razão, importa o conteúdo da carta, né? A gente vê que no Evangelho de Lucas, Lucas escreve mostrando vamos dizer assim, a presença do Senhor, né? O que Jesus fez aqui na terra durante ele estava na sua obra, né? Ele estava pregando aqui na terra, o que ele fez. Depois ele conta em Atos o que ele continuou fazendo depois da sua ascensão. É como a gente poderia dizer que Lucas é o que Cristo fez antes da ascensão, antes ele subir ao céu, e Atos é a continuação da obra de Cristo após a ascensão, né? Então, alguns autores usam o livro de Atos, mostrando que o livro de Atos é Atos do Senhor Jesus Cristo através dos apóstolos pelo meio do Espírito Santo. Então, Deus usa os apóstolos, né, inspirado, mostrando eles, né, podemos dizer assim, que os apóstolos, né, foram, como posso dizer, movidos pelo Espírito Santo, né, guiados pelo Espírito Santo, né, as obras que eles realizaram foi por intermédio do Espírito Santo. Então, Cristo trabalhou na vida deles e a obra de Cristo através, por meio deles, né? Então, a gente vê que Atos, no capítulo 1, a gente vê que havia um diálogo, né? O diálogo que eles tinham ali no versículo 6, onde, desde o início, ali a gente vê uma discussão onde eles tinham, onde no versículo 6 encontramos o Senhor e seus discípulos falando sobre o reino de Deus. E o texto diz: então os que estavam reunidos ali perguntaram, né? Então eles começaram a ter perguntas. E a gente vê aqui algumas perguntas e resposta. E a primeira coisa que faz levantar a questão é quando ele pergunta: é isso mesmo? Então eles começaram a perguntar sobre o reino e começaram a questionar. Aí falaram: é isso mesmo? E isso o que vai acontecer? Será que o reino vai ser restaurado? Qual o tempo da restauração do reino? Então Jesus, ele começa a responder. Então ele começa a trazer uma resposta negativa e depois traz uma resposta positiva. Aonde a negativa ali, a gente olhando, no capítulo 7, versículo 7, eu me atrapalhei um pouco. Então veja que no versículo 7, ele diz o seguinte: não compete. Ele está dizendo: não compete a vocês saberem disso. Não cabe a vocês saber disso. Mas ele chega já aqui no versículo 8, né, ele já começa a dar sua resposta positiva. Então ele começa aqui no versículo 8 dizendo: mas, né, então, não compete você saber disso, mas, aí já vem
fazendo a ligação entre o contexto anterior, né, o que é o contexto que a gente chama precedente, para esse contexto imediato. Que contexto imediato é esse? O versículo 8 que nós estamos estudando. Então, e isso também nos leva a um pouquinho o contexto posterior que nós estaremos vendo aí mais adiante, né? Onde, principalmente aí do versículo 9 a 11. Você deve investigar a atmosfera, né? O que estava acontecendo. Veja que a atmosfera, ela cria algo que nós possamos até compreender um pouco. Veja que logo em seguida, do versículo 9 em diante, a gente já vê a ascensão de Cristo. Então, tente imaginar o sentimento desses irmãos quando eles estavam ali reunidos. Era a última vez que eles iriam presenciar a Cristo. Era a última vez ali que eles estariam vendo com seus olhos humanos a pessoa de Cristo, antes de Cristo ir ao céu. Então veja que ali havia uma explosão de sentimentos. Veja que ali eles estavam muito emotivos. Então, por isso que é importante nós sabermos aí a questão do seu contexto anterior e o seu contexto posterior, né? O que precede e aquilo que está após, para que possamos ter um pouquinho da ideia do que estava acontecendo, né? Também nós devemos ver se há algum outro termo ali que é importante. Veja que aqui a gente vê por diversas vezes, ou pelo menos 3 vezes aqui, o termo voz, né? Então veja que voz é repetido. Por exemplo, quando a gente olha, a gente vê, se olhar aqui, mais recebereis o poder sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você pode chegar, pastor, mas eu só estou vendo um voz aqui, que é sobre vós, o Espírito Santo, né? Receberei sobre vós o Espírito Santo. Cadê os outros? Você não disse que era 3? Por isso a importância que nós falamos anteriormente de nós conhecermos o objeto direto, né? Conhecermos os verbos, o sujeito, a ver se está oculto ou não. E nesse caso, o sujeito aqui ele está oculto, né? Então veja que fala, mas recebereis. Quem é receber? Lembrando, quem é as pessoas? A gente vai ver que ele vai falar, está falando para as pessoas. Mas veja que ele vai, recebereis. Então, mas vós recebereis. Primeiro, o poder que ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis, ou vós sereis meus ou minhas testemunhas. Então veja que aqui está repetindo. E isso nos leva à questão de perguntar quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas que Cristo está conversando? Quem são essas pessoas que estavam ali presente? Quando a gente olha, se, por exemplo, caso você não saiba o contexto ainda, né, e a gente está estudando, então a gente vai procurar saber quem é essas pessoas. Nós sabemos, porque nós já conhecemos, que é os discípulos. Mas vamos supor que nós não soubéssemos, né? Então a gente vai procurar saber aí quem são os discípulos. Nós vamos procurar quem é eles, qual os nomes deles, né? Quanto tempo eles andaram com Cristo, né? Como foi a escolha deles, né? É interessante a gente olhar como Cristo escolheu cada um. Todos são judeus, né? Têm a mesma nacionalidade.
Isso é importante também nós sabermos, né? Qual era a profissão de cada um deles? Aí você pode perguntar, mas pastor, isso vai influenciar, é importante no meu estudo? Agrega. Isso nos dá uma compreensão. Veja que quando eu estou estudando, a gente chega e mais na frente nós vamos ver que, por exemplo, Pedro era pescador. Pedro não tinha estudo, vamos dizer assim, não tinha um conhecimento. Mas quando a gente olha lá na frente, ele fala de uma maneira que surpreende as pessoas. E eles ficam olhando e perguntando como é que ele sabe falar dessa maneira. Aí a gente vê que é a ação do Espírito Santo na vida deles. Até a maneira que, como eles falam, nós percebemos que houve uma transformação. Tanto é quando Pedro foi questionado, ele foi questionado pela sua maneira de falar, né, pela maneira que ele agia. Então veja que é importante isso. Então veja que esse contexto, né, a gente vê aí quem são essas pessoas, né? E a gente fica procurando cada detalhe para que possamos nos enriquecer sobre isso. A gente fica procurando também qual é o verbo principal, né? Em que tempo o verbo está. Veja que quando a gente vê recebereis, nós vamos ver que o que ele ia receber, né? A gente faz a pergunta, vai receber, mas vai receber o quê? Vai receber o poder que vai descer sobre ele. Mas o quando ele vai receber? Veja que o verbo, a gente percebe que está no futuro. Ou seja, eles só iam receber esse poder quando o Espírito Santo descesse sobre ele. Mas quando era que o Espírito Santo iria descer sobre eles? Quando a gente olha um pouco mais para trás, Cristo já tinha falado que iria, mas não deixariam ele só. Né? Que Cristo iria para o céu, né? Que ele ia morrer, ia ressuscitar, iria para o céu, iria deixar eles, mas não deixaria só. Ele iria enviar outro Consolador. Então, quando Cristo fosse assunto ao céu, então ele iria enviar outra pessoa, outro Consolador, né? Ali, depois vocês podem pesquisar essa palavra outro, que também tem grande importância aí, a definição desse termo para o estudo da palavra de Deus. Então veja que ele ia mandar outro Consolador. Então veja que eles só iriam receber quando Cristo fosse para o céu, né? E o que eles iriam receber, né? Como nós já falamos, o poder, né, que iria descer sobre ele. E que poder seria esse? Veja que a gente poderia dizer que é uma habilidade, né, ou uma habilidade sobrenatural, né? Então veja que o estudo da palavra é riquíssimo em detalhes. Então nós devemos atentar. Se a gente for pegar a questão do poder, então a gente veria que tinha também algumas coisas. Que habilidades são essas? Né? Então essas são perguntas que nós devemos fazer. Né? Lembre-se que quando nós lemos, temos que fazer aquela leitura seletiva. Quem, quando, porquê, o que, onde, por onde. Então veja que aqui, quando a gente olha, a gente pega poder. Que poder é esse? Então fazendo esse questionamento. Então, quarta-feira que vem, nosso tempo já está aí estourado, que como nós falamos, estamos fazendo
no modo da nosso culto normal, onde nós fazemos uma meditação de 20 minutos. Eu já estou um pouquinho a mais do que isso. Então nós ficamos aqui só relembrando do que a gente viu rapidinho, né? Aonde quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós devemos começar aí olhando com os termos, mas verificando cada termo, seu significado, nunca esquecendo de fazer as perguntas certas, né? Olhando sempre o contexto anterior, olhando o seu contexto posterior, né? O que precede e o que vem depois, né? Então, para que possamos situar o versículo, ou nesse nosso caso, o versículo num contexto, nós vamos ver que é importante, mas um pouquinho mais à frente, que esse versículo fala muito. Nós vamos ver que ele faz até um esboço, né? Alguns comentaristas usam esse versículo como fosse o esboço do livro de Atos. Nós vamos ver as sequências de acontecimentos, né? O que ocorreu, vocês prestando atenção nesse versículo e prestando atenção nos acontecimentos no livro de Atos, você vai ver que bate muito, né? Então, vamos ficar por aqui, vamos orar ao nosso Deus, né? E quarta-feira que vem, nós vamos dar continuidade a esse estudo, para que possamos aí aprender. Não vamos ter pressa, né? O intuito é a gente olhar não de um modo profundo, mas as técnicas para que possamos aprender aí a estudar e começar a andar pelas nossas próprias pernas no estudo da palavra de Deus. Então, oremos todos. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado pela sua compaixão. Obrigado pelo seu amor. Nos guie com sabedoria. Em nome de Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém. Então, lembrando, meus amados, domingo, né, a nossa escola bíblica dominical. Eu esqueci de falar domingo, né? Tinha passado desapercebido, mas domingo agora é o domingo de Páscoa, né? Onde domingo nós vamos tentar fazer uma coisa especial, né? Já que nós não podemos nos reunir, né? Mas trazer uma mensagem voltada para a Páscoa, né? Pelo amor de Cristo em nossas vidas. Então, domingo de manhã nós temos a nossa escola bíblica de 9 horas e no domingo à noite o nosso culto de Páscoa em nossos lares, né? Então, que Deus possa estar falando aos nossos corações, né? E principalmente que Deus transforme vida. Nunca esqueça de orar para que Deus converta as pessoas, né? Transforme o coração das pessoas, que mais pessoas possam aceitar Ele como Salvador. Então, Deus abençoe e que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus esteja com todos nós. Amém.